Bom dia, meus aluninhos! Vamos continuar nossa aula? Olha só, a gente tinha parado falando sobre vírus. E aí assistimos o filme e tal, e aí começou, né, uma pandemia de vírus. Mas assim, continuando, vamos fingir que a gente não tá numa pandemia agora. Vamos falar sobre vírus e doenças causadas por vírus, mais outras. Só que eu gostaria de lembrar um pouquinho sobre essa parte de vírus, algumas características principais. Então, assim, lembra que a gente poderia classificar, né, um vírus como um ser vivo, porque ele tem material genético e tem capacidade de evoluir, de sofrer mutação. Só que ele também é considerado um ser não vivo porque ele é acelular e não tem metabolismo próprio. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa estar dentro de uma célula para ele poder se reproduzir, tá? Falando sobre a estrutura do vírus. Aqui tem um vírus que tem um envelope, mas no geral, vírus vão ter material genético, que pode ser DNA, RNA, ou no caso do citomegalovírus, tem os dois. Tem um capsídeo proteico ao redor. E aí ele pode ter esse envelope, mas só em alguns casos. Normalmente, vírus que tem envelope são aqueles que vão levar a doenças mesmo. Esse envelope ajudaria tipo ao sistema de defesa do corpo não reconhecer ou ele se aderir mais fácil às células, tá? E aí, nós temos aqui a representação de um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, que tem aqui, no caso, o DNA dentro do capsídeo, né? Essa cápsula é a cabeça, a cauda e as fibras. Esse tipo de vírus aqui é aquele que vai injetar diretamente o material genético dentro da célula. Aí a gente tinha falado sobre alguns tipos de vírus, mas eu gostaria de destacar os retrovírus. Os retrovírus, eles têm material genético RNA, só que RNA é uma fita só, o DNA são duas fitas. O que vai acontecer para que esse vírus entre na célula e ele comece a comandar? Seguinte, o HIV é um tipo de retrovírus, aí eu coloquei aqui que ele tem essa fita em azul, que é a fita do RNA dele. Só que vai ter uma enzima chamada transcriptase reversa que vai fazer com que o RNA dele se transforme em uma dupla fita de DNA. E aí essa dupla fita de DNA vai integrar, né, vai juntar com a fita de DNA que já tinha do hospedeiro. Esse host DNA é o DNA do hospedeiro. Então o HIV tinha RNA, por causa da transcriptase reversa, que é uma enzima, esse RNA se transformou em uma dupla fita de DNA do vírus que juntou com o DNA do hospedeiro. Agora, toda vez que for fazer transcrição para produzir alguma proteína, vai produzir tudo focado para o vírus. Que se dane a célula, agora o vírus vai comandar. E aí inúmeras coisas podem acontecer. Como, por exemplo, esse ciclo reprodutivo, esse esquema está mostrando um bacteriófago. Então, você tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que acontece nos ciclos, no geral? O bacteriófago chegou aqui na bactéria, só que lembrando, isso daqui também acontece nas nossas células, tá? Só que não com bacteriófago. Aqui é que fica mais fácil da gente visualizar. Então, o bacteriófago chegou na bactéria, colocou o DNA dele aqui dentro e aqui nós temos o DNA da bactéria, o cromossomo bacteriano. Olha o DNA do vírus aqui, vamos mostrar primeiro o ciclo lítico. Esse vírus, assim que ele colocou o material genético dele, ele vai começar a comandar a célula de forma que vai produzir inúmeros novos fagos. Fago é o nome que se dá a esse vírus novo que é formado aqui dentro da bactéria. E aí você vai ter um monte de forma que a bactéria vai ser rompida, né? Ela vai arrebentar e vai liberar novos vírus para infectar novas bactérias. Esse é o ciclo lítico. Só que o vírus pode injetar o material genético dele e ele acoplar ao material genético da bactéria sem produzir imediatamente novos vírus. Toda vez que essa bactéria ela sofrer divisão celular, né, passar por mitose, de uma célula formar duas formarem 4, toda vez que ela se reproduzir, ela vai estar copiando um pedacinho desse material genético do vírus e transmitindo para as células filhas. E aí isso vai acontecendo inúmeras vezes. Só que, às vezes, ocasionalmente, aquele pedacinho do material genético do vírus se solta e aí nós temos novamente esse esquema aqui e aí o vírus vai entrar no ciclo lítico. Então, por isso que esses dois ciclos eles estão ligados. Porque o ciclo lisogênico pode levar ao ciclo lítico depois, tudo bem?
Então, esse seria o ciclo reprodutivo de vírus, né? Ciclo lítico ou lisogênico. Agora a gente vai falar sobre algumas doenças causadas por vírus. Eu não vou focar tanto assim nelas. Vou falar por alto, normalmente, como é que pega. Porque, no geral, as questões de prova perguntam assim, você tem que saber como que é a transmissão, como seria uma profilaxia, que é a prevenção, e no máximo um sintoma ou outro, tá? Normalmente não foca muito perguntando em questão de sintoma, não. Olha só, começando sobre a catapora, também chamada de varicela, eu tive quando era criança, minha irmã também, só que tem um monte de gente que não teve, justamente porque existe vacina. Como é que você pega a catapora? Tá vendo que tá escrito aqui, ó, transmissão, respiração? É por gotículas, né, de saliva ou de vias aéreas, assim. Se uma pessoa tem, você pode pegar dela. O que vai acontecer? Pode dar bolha no corpo que coça, lesões. As lesões podem ser bem fortes, dar cansaço, febre, dor de cabeça. Então, o que tem que fazer? Se a pessoa teve catapora, ela ficar um pouco isolada, né? Tomar remédio para sintomas no geral, evitar contato e principalmente tomar vacina, que é a tetraviral. Então, manter o paciente em repouso, né? Não deixar a criança coçar, porque coça muito, mas você pode dar lesões. E quando você coça, bactérias da sua mão, né? Ou qualquer outro micro-organismo pode entrar e causar uma infecção um pouco maior, tá? Agora, a cachumba ela é até famosa, né? Que fica essa coisa grandona aqui. Ela também a pessoa vai pegar por causa de contato direto com gotículas de saliva de pessoas infectadas. Então, se uma pessoa tem cachumba, bebeu água num copo e você tomou essa mesma água no mesmo copo sem lavar, você pode pegar cachumba, tudo bem? E a cachumba, ela pode causar febre, dor de cabeça, né, dor muscular, dor para engolir, principalmente porque esse vírus vai se alojar numa das glândulas salivares aqui, as parótidas. E aí essa glândula, ela vai ficar muito inchada. Então, por isso que fica grandão. E, em alguns casos, pode causar até esterilidade, porque o vírus ele pode cair na corrente sanguínea e se alojar lá nos testículos ou nos ovários em mulheres, e aí pode deixar a pessoa estéril. É bem sério isso. E a melhor maneira de prevenir uma cachumba é o quê? Vacinação. Existe vacinação e existe também vacinação de bloqueio para quem teve contato direto com uma pessoa doente. Tá? Agora esse aqui é famosíssimo, né? Por que eu coloquei aí o Aedes no meio? Eu já até pergunto pra vocês. O que tá errado no nome científico aí? Lembra aqui, o gênero, primeira letra tem que ser maiúscula, tudo minúsculo, e o epíteto específico, tudo minúsculo, tinha que estar em itálico ou sublinhado, hein? Muito bem. Olha só, qual a diferença da dengue para zika para chikungunya? Normalmente vai ser os sintomas, o que vai acontecer. A dengue tem febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, no corpo. Eu já tive 2 vezes. Você pode pegar a dengue 4 vezes, pelo menos até o momento. Por que 4? Porque existe 4 vírus. Dengue 1, que é o DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. Então eu já peguei 2 vezes. A pessoa pode ter até hemorragia também, então é bem perigoso. A zika, ela é mais branda. Então, assim, a pessoa normalmente pode não ter sintoma ou ter coisa mais bem fraquinha, tipo febre fraca, dor, mancha no corpo, tudo fraco, tá? A chikungunya, uma coisa marcante da chikungunya, principalmente dor nas articulações que podem durar além do tempo que a pessoa teve a doença. E a pessoa tem manchas vermelhas no corpo e tal. Então, assim, aí eu só coloquei uma imagem mostrando, né, comparando as 3. A zika febre normalmente é baixa, a dengue é muito alta e a chikungunya seria, tipo, alta, né? Então, qual que é as características no geral? Agora, uma coisa muito importante para ser destacado é que a zika, apesar da gente falar que ela é branda, ela pode levar a microcefalia, tá? Então, mulheres grávidas podem, se elas tiverem zika, a criança, o bebê que está em desenvolvimento, pode nascer com microcefalia. Que é isso? É quando o diâmetro do crânio ele é menor do que 33 centímetros, e isso porque as células nervosas não foram formadas direito. Então, se não está formando o cérebro direito por causa do vírus, que já foi comprovado, é a microcefalia. Então, a zika é bem perigosa nesse sentido para mulheres grávidas e seus bebês.
Então, assim, isso daqui todo mundo sabe, né? Como é que você pode prevenir isso? Você tem que eliminar principalmente o foco, o transmissor. O Aedes aegypti é um mosquito que a fêmea se alimenta de sangue para fazer a maturação dos ovos. Então, assim, você tem que eliminar tudo de água parada, porque a fêmea, ela bota ovos na água, a fase imatura, que é uma fase de larva, passa essa fase toda, ela é aquática, então você não pode ter nada guardando água, né? Então, tampar a caixa d'água, entregar pneu velho, tirar folha lá das calhas, deixar lixo fechado, essas coisas. E eu acho essa parte aqui engraçada, receba bem o agente de saúde, porque o agente de saúde está indo para trabalhar na sua casa e ele vai cuidar de vocês, então vocês têm que receber eles muito bem, tá? Então, a principal profilaxia vai ser o controle do vetor, porque o Aedes aegypti é o vetor da doença. Ele não causa a doença, ele só transmite, ok? Vetor é aquele que só transmite. Agora, a febre amarela também está associada com a Aedes aegypti e ela tem 2 tipos de ciclo, o silvestre e o urbano. O ciclo silvestre está mais associado a regiões de matas e ele afeta bastante macacos, só que o vetor não é o Aedes aegypti. Tem 2 mosquitos, um do gênero Hemagogos e o outro do gênero Sabetes. O que pode acontecer? O mosquito tem a doença, o macaco tem a doença, aí o mosquito pega o vírus. O mosquito é o vetor, ele não desenvolve doença nenhuma, só que quando esse mosquito, sei lá, se você for para uma região de mata e você for picado por ele, você pode ter a febre amarela. E aí o ciclo urbano pode acontecer porque essa pessoa infectada, se ela for para a cidade, ela pode dar origem a um novo ciclo, porque na cidade, aí sim, o Aedes aegypti, ele pode picar a pessoa que já estava com o vírus e com a doença e aí agora ele tem o vírus e ele pode transmitir para outras pessoas. Então, o ciclo silvestre, o vetor é o Hemagogos ou Sabetes, o ciclo urbano é o Aedes aegypti, tá? Febre amarela tem vacina, só que assim, as pessoas podem ter hemorragia, ter febre muito alta, dor de cabeça, náusea e vômitos, icterícia. Icterícia é quando a pessoa fica com a coloração meio amarelada porque está tendo um rompimento de hemácias. E essas hemácias, quando elas se rompem, elas liberam, né? Tem um acúmulo de substâncias chamada bilirrubina que dá essa cor amarelada. Então, o tratamento não tem um tratamento, assim. Normalmente você vai tratar sintomas. A prevenção é o quê? Como seria a profilaxia? Tomar a vacina e combate ao vetor. Agora falando do vírus do ebola, o ebola é sinistro. O ebola, quando você tem um caso possível de ebola, isso daqui estava associado principalmente lá em alguns países da África. Primeiro precisa descartar todas essas possíveis doenças aqui para ver se é ebola mesmo. E a ebola normalmente era uma doença encontrada em morcegos. Só que aí as pessoas podem pegar, né, ebola, contato direto com fluidos sanguíneos ou fluidos corporais de qualquer pessoa que já tenha o ebola. E também houve registros de casos de infecção associada ao manuseio de chimpanzés, gorilas, morcegos, macacos e antílopes contaminados. Então, para vocês terem uma ideia, quem tem ebola ou quem tinha ebola, né, e faleceu, até para você manusear o corpo da pessoa tem que ter cuidado. Porque olha as coisas que podem acontecer. A pessoa ficar fraca, ter dor de cabeça muito forte, dor de garganta, ter vômito, diarreia, dar umas erupções na pele, uma febre do nada, hemorragia interna e externa, o fígado e o rim pode parar de funcionar e o vírus não desaparece do corpo imediatamente após a morte. Então, o cadáver pode passar ainda o vírus, olha que coisa louca. Então, aqui é uma imagem de alguns agentes de saúde, né, carregando uma pessoa que provavelmente faleceu de ebola. E aí tem que ter muito cuidado, porque manusear o corpo pode causar a doença, né? Pode passar o vírus para você. Agora, hepatite, existem pelo menos aqui 4 tipos de hepatite, A, B, C e D. A hepatite, nós só temos vacinas para hepatite A e B,
Só que quem também toma a vacina para hepatite B, se não me engano, está protegida da D também, alguma coisa assim. A hepatite A, você pega se alimentando ou tomando água tipo, comendo algum alimento que esteja sujo com fezes de pessoas contaminadas. Então a infecção é oral, tá? A hepatite B pode ser um tipo de DST. Você pode pegar também, se você utilizar, compartilhar seringas e agulhas, piercing, tatuagem, manicure com material não esterilizado, tá? Aqui tá escrito transfusão de sangue, só que hoje em dia a transfusão de sangue tem muito controle, né? Então seria uma transfusão de sangue, tipo, sem esse controle todo em cima. A hepatite C pode ser pegar DST, né? Doença sexualmente transmissível, ou transfusão de sangue também. E a hepatite B é igualzinha a B ou a C. Como é que acontece? Quando é que o vírus vai te atacar? Ele entra na circulação sanguínea e ele vence as primeiras defesas do corpo, lá os linfócitos. Ele vai chegar no fígado, vai infectar várias células do fígado, vai se multiplicar, então aí o corpo começa a ficar fraco, o sistema imunológico, ele é forçado a produzir anticorpos. E aí quando os seus anticorpos vão tentar destruir esse vírus, aí é que ele vai começar a atacar o fígado. Então pode dar perda de apetite, fezes mais claras, peles e olhos avermelhados, porque pode dar icterícia, dor nas juntas, cirrose e até mesmo câncer. Só que tem vacina para o A e para o B. Então a profilaxia seria como? Vacinação. No caso da hepatite A, lavar higiene pessoal, saneamento básico, né? Agora, herpes, tem 2 tipos de herpes que a gente fala mais, que é a herpes labial e a herpes genital. A herpes labial é aquela que estoura nos lábios mesmo, e a pessoa pode pegar através do beijo, utilização de copo com uma pessoa que já tinha, talheres, né, contaminados, toalha, roupa, tudo isso. Já a herpes genital é contato direto com a ferida, então assim, durante a relação sexual a pessoa pode pegar, utilizar objetos íntimos, tá? Tudo isso pode pegar herpes genital. Sei que essa imagem é um pouco forte, mas seguinte, a herpes simples, ela não tem tratamento, não tem cura, tá? Só que tem tratamento, você pode tomar uns remédios para ajudar e tal. Só que você trata aquelas feridas, mas você não cura totalmente da herpes, não. Agora, a poliomielite, também é conhecida como paralisia infantil. A polio, é muito importante falar disso, porque os casos de poliomielite estão aumentando no país. E justamente porque tem pessoas que são do movimento anti-vacina e aí deixam de dar vacina para os seus filhos, e aí além de estar colocando o filho em risco, pode levar outras pessoas a terem a doença também, né? Então o que acontece? A pessoa pega a poliomielite, é uma doença contagiosa, né, causada por um vírus, e a pessoa pode se infectar por contato fecal-oral. Isso quer dizer contato direto com as fezes ou secreções expelidas pela boca de pessoas que tenham a doença. E aí pode causar, tipo, formas não paralíticas, que seria febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, diarreia e tudo mais. Mas a forma paralítica, o vírus vai se instalar lá nos músculos e também no sistema nervoso. E aí o que acontece? Causa flacidez muscular. Então a pessoa não vai conseguir mais andar direito, por isso a paralisia. E aí quando infecta o sistema nervoso, pode destruir os neurônios motores. Então é bem perigoso. Profilaxia, existe vacina, tá? Mas também ter higiene pessoal, lavar bem as mãos sempre, depois de usar o banheiro, lavar muito bem o que for comer, né? E tudo mais. A raiva também é bastante conhecida. Você pode pegar a raiva, entrar em contato com a saliva, ou através de picada ou mordida de algum animal silvestre, ou cães e gatos, por exemplo. Quando um cachorro tá com raiva, essa imagem que eu coloquei aí do lado, né? Ele saliva bastante. A raiva também é conhecida como hidrofobia. O que você vai ter se você for mordido? No geral, você vai para o hospital e aí eles falam assim, se você tiver contato próximo com um cachorro que tá com raiva, você observa para ver se ele vai morrer ou não, porque em cachorro é fatal.
Se morrer, com certeza você sabe que era raiva. Então, assim, quais são os sintomas? Dor de cabeça e dor muscular, pode dar paralisia ou tremor, fadiga, febre, alucinação, náusea e vômito. E pode levar à morte também no nosso caso, mas aí é um caso mais extremo, né? Então, assim, a melhor forma de você prevenir a profilaxia é vacinar cães e gatos contra a raiva, porque não tem vacina mesmo assim pra gente, né? Existe, se você for mordido, tem como você tomar um soro e tudo mais. Agora, a rubéola a pessoa também vai entrar em contato com gotículas de saliva que tenham o vírus. E assim, no geral, uma pessoa com rubéola vai ter uma febre, mancha avermelhada, nariz entupido, né, dor muscular. E a forma de você evitar é justamente tomando vacina. Tem vacina. Só que o problema da rubéola é se a pessoa estiver grávida. Se a mulher estiver grávida, pode causar microcefalia, problemas cardiorrespiratórios e também a criança pode nascer cega, tá? Então, bem perigoso. Sarampo. Sarampo agora estava falando um monte. Eu, por exemplo, tomei uma vacina de sarampo, mesmo já tendo tomado mais nova. Porque eu não sei, eu não achei meu cartão de vacinação, então não sei se eu tomei a segunda dose, sabe? Então fui lá e tomei de qualquer forma. O que é o sarampo? É uma doença viral aguda, você vai pegar através do contato com saliva, gotículas de saliva, né, pela respiração de pessoas que já tenham a doença. O que pode acontecer? A pessoa ter febre, mancha esbranquiçada na parte interna da bochecha, conjuntivite, tosse, nariz escorrendo, mancha vermelha na pele. E aí existe sim uma prevenção, que é a vacina do sarampo. Só que o sarampo também está aumentando muito o número de casos, justamente porque pessoas estão deixando de vacinar, tá? Agora, essa daqui é muito importante a gente falar. A AIDS é diferente do HIV. HIV é o nome do vírus que pode causar AIDS. Então vamos falar do vírus primeiro. O vírus, ele é um retrovírus, ele tem a cápsula, o envelope dele, né? Tem aqui o capsídeo com o material genético dentro, que é o RNA. E aí esse vírus, lembra que ele é um retrovírus, então ele tem aquela enzima que a gente falou no começo da aula, a transcriptase reversa. Então quando ele vai infectar uma célula, ele entrou o RNA dele, por causa da transcriptase reversa, ele produz um DNA viral. E esse DNA agora vai comandar a célula e você vai ter a produção de inúmeros outros HIV dentro dessa célula, os quais vão sair para infectar outras células. O problema é que o HIV ataca o sistema imunológico, porque ele invade células de defesa, que são os linfócitos T, CD4. E aí esses linfócitos, eles eram importantíssimos para te defender contra diversas outras ameaças. Então, assim, se a pessoa descobre que ela tem HIV, a gente fala que ela é soropositiva, mas não necessariamente ela já tem a AIDS. A AIDS, gente, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Isso quer dizer que ao longo do tempo, se a pessoa não tomar os coquetéis, os remédios, né, necessários para controlar ou pelo menos diminuir muito a atividade desse vírus, o vírus, como ele está infectando e destruindo células de defesa, você vai ficar cada vez mais com o sistema imunológico fraco. Por isso que é o nome Síndrome da Imunodeficiência. O seu sistema imunológico fica fraco, porque justamente ele estava atacando essas células de defesa. E aí você pode ter a doença chamada AIDS. E o problema é que quem tem o sistema imunológico muito fraco, quem está com AIDS, pode ter infecções oportunistas, tipo uma tuberculose, uma toxoplasmose, ou uma gripe, que aí, imagina, se seu corpo está super fraco para defender e você tem uma doença que normalmente você trataria ela super de boa, mas agora você não tem tanta célula de defesa assim, porque elas estão sendo atacadas pelo HIV. Então, você tem uma imunodeficiência no seu sistema imunológico, tem a AIDS. Só que quem descobre que tem HIV, ainda mais descobrindo cedo, é ótimo, porque faz o controle, tomando os coquetéis, tem como você até reduzir a zero a carga viral.
Isso quer dizer que se você tomar o coquetel direitinho e fizer os exames de sangue, o vírus não vai aparecer nos seus fluidos, no sangue, em fluidos no geral. Então, pelo menos você não vai estar passando isso para outras pessoas. Só que tem que tomar o remédio direitinho e o remédio é fornecido de graça pelo SUS. Mas como é que você pega HIV? Através de relação sexual sem camisinha, porque de todos os métodos contraceptivos, o único que previne doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha. Compartilhando da mesma seringa ou agulha com alguém que tenha o HIV. Ou então uma mãe infectada, ela pode acabar passando o HIV para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Só que há inúmeros remédios que ela, tendo um acompanhamento médico certinho, ela pode tomar para que o filho dela, mesmo ela tendo HIV, o filho dela não vai ter a doença, tá? Já tem como ter esse controle. Como não pega HIV, isso é muito importante porque existe muito preconceito com esse vírus, né? Com essa condição, com pessoas que são soropositivas. Lembrando, pessoas soropositivas não necessariamente têm AIDS, tá? A AIDS é um processo bem mais avançado quando o HIV já está atacando demais as células de defesa. Como é que não pega? Sexo com camisinha não pega, beijo não pega, suor e lágrima, aperto de mão, doação de sangue, porque hoje em dia, né, a doação de sangue tem um controle muito certinho, compartilhar talheres e copos, então não pega desse jeito, tá? Então a melhor profilaxia, prevenção é qual? Usar camisinha. Agora, uma outra doença que também ela é conhecida como uma infecção sexualmente transmissível é o HPV. O HPV é o vírus do papiloma humano e é um vírus, gente, que ele pode começar meio quietinho. O que acontece? Como é que a pessoa vai pegar? Ela vai pegar tendo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de uma relação sexual. A mãe também pode passar para o filho na hora do parto. E normalmente esse vírus ele está presente na pele e nas mucosas, principalmente na vulva, na vagina, no colo do útero e no pênis. E aí, as células infectadas, o que pode acontecer? Elas vão se multiplicar e vão formar verruguinhas. Então, normalmente quem tem HPV vai ter a formação dessas verrugas e esse vírus ele vai continuar passando para outras pessoas, né? Então, durante uma relação sexual. Essa verruga, ela pode sim causar câncer no pênis e no caso em mulheres, o vírus pode ficar alojado no colo do útero, levando a câncer de colo do útero. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 80% das mulheres ao longo da vida vão ter contato com HPV em algum momento e que 95% dos casos de câncer do colo do útero são causados por causa de HPV. Então, por isso que é importante fazer um exame chamado preventivo, que a mulher vai ao ginecologista ou à ginecologista e aí você tem uma análise do colo do útero. Caso tenha uma verruga lá, dá para fazer um tratamento antes que isso se torne um câncer. E aí, uma notícia boa para vocês, porque quando foi criada a vacina, eu não podia tomar mais. A vacina para HPV vai proteger homens contra câncer de pênis, garganta e ânus. As meninas também vão ser protegidas e a vacina normalmente vai tomar quando a gente fala de HPV, as meninas tomam de 9 até uns 14, 15 anos, podem tomar a vacina e os meninos de 11 até os 15 anos. Só que hoje em dia você também já tem uma vacina válida para faixa etária até os 26 anos, tá? São 3 doses aplicadas, então a profilaxia seria justamente a vacina ou também o uso de camisinha. Agora, uma última doença é a varíola. A varíola, a pessoa pega contato direto com gotículas e utensílios contaminados, né? Gotículas de saliva de pessoas infectadas. Sintoma que ela vai ter, esse exantema quando fica inchadão, sabe? Coça e fica inchadão vermelho. Ela pode ter febre, mas principalmente o que marca a varíola é isso aqui, ó, as lesões cutâneas com pus. E depois que a pessoa tem isso, ela vai ficar com cicatriz para o resto da vida. E aí, então, a prevenção, a profilaxia é tomar vacina.
Claro que existem vários outros vírus, mas esse daí dá um foco maior que está trabalhando no livro de vocês. Vocês vão fazer trabalho sobre esses vírus. Eu quero que vocês tragam para mim pra gente, né, ver se vocês pegaram bem e tal. Eu ainda vou resolver como é que vai ser. Bem, tem duas musiquinhas. Uma eu vou cantar, a outra eu mando o link para vocês depois, porque é tocando violão e eu não sei tocar violão, infelizmente. Um dia eu ainda vou aprender. Mas essa musiquinha aqui é boa para gravar sobre quais são as doenças virais, né, causadas por vírus. Eu achei na internet de um professor e depois eu disponibilizo para vocês também o link. É assim, ó. Gripe, varíola, AIDS, poliomielite, herpes, cachumba, sarampo e hepatite, raiva, catapora, dengue e febre amarela, são todas viroses que nem a rubéola. Então, essa musiquinha pode ajudar vocês, às vezes, na hora da prova. E essa última aqui é a que eu falei que eu vou mandar o link, é usando aquela música Vamos Fugir, do Skank, sabe? É bem legal porque é uma música diretamente sobre vírus, então pode ajudar vocês a lembrar um pouco sobre vírus e também a falar um pouco sobre doenças causadas por vírus. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me procurem. Pode pegar os exercícios para fazer do livro e aí a gente conversa mais depois. Bom, então um beijo, meu povo!